No dia 11 de março, a comunidade tibiana recebeu uma triste notícia: o falecimento da vovó Tibiana. Para quem não sabe, a vovó Tibiana era uma streamer bastante conhecida da comunidade brasileira do Tibia pelas suas lives descontraídas e pela sua visão bastante peculiar do jogo, que fugia das formas mais convencionais de se jogar o Tibia. Ela tinha um estilo muito próprio e encantador de gameplay que cativava os viewers pelos seus jargões, trapalhadas e aventuras no game. Mas existe ainda todo um legado que ela deixou para a comunidade que eu acho que vale a pena contar aqui no canal. Entrei em contato com o Felipe e com a Patrícia, os dois filhos da vovó Tibiana, que acabaram me falando mais sobre toda a empreitada da Maria Clarice no Tibia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A vovó Tibiana se chama Maria Clarice, tinha 53 anos e morava na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina. Maria, durante boa parte da sua vida, trabalhou como cozinheira, e além de fazer tortas e bolos para vender, amava cozinhar para a família toda, tendo a cozinha não só como sua fonte principal de renda, mas também como uma paixão e um hobby. Ela tinha dois filhos, o Felipe e a Patrícia, duas crianças que em meados de 2003, assim como tantos outros brasileiros da época, acabaram conhecendo o Tibia. Um jogo que se tornaria uma paixão não só deles, mas da família inteira nos próximos anos. Então a paixão pelo jogo começou comigo, eu não lembro bem o ano, eu acho que era 2003. Tinha um colega meu, ele tinha recém conseguido a internet ADSL, internet turbo, né? Aquela que era 24 horas. Até então a gente utilizava a internet de escada. E daí com isso, ele foi conhecer jogo online e acabou conhecendo o Tibia. Ele baixou o setup do Tibia do Baixa Aqui, eu lembro bem. E daí ele começou a contar pra mim na escola que ele criou um boneco, que daí ele tinha que conseguir uma espada, e que tinha outras pessoas lá, e que daí cada arma era um pouco mais cara. Ele tava falando de Hrothgar, né? Da transação ali, o mercado de Hrothgar. E eu fiquei fascinado com a descrição dele e fiquei curioso para conhecer o jogo. Aí eu fui na casa dele, ele me apresentou o jogo e eu fiquei impressionado. Eu lembro que eu tava na 6ª série, eu não lembro agora exatamente a minha idade. Mas a gente ficou até altas horas jogando. Eu pedi para ele para criar um boneco para mim. E daí eu peguei nível 2 naquele momento. E daí quando eu voltei pra minha casa, eu baixei o jogo e comecei a jogar lá. Eu lembro que eu jogava 1 ou 2 horas a cada final de semana. E a minha irmã também, depois ela começou a jogar. E a minha mãe não gostava daquilo, porque internet de escada não podia usar o telefone. Então ela se incomodava, ela não gostava muito. E eu sempre tentava negociar com ela. Então eu tinha que fazer limpeza da casa para ganhar mais 30 minutos de internet ou 1 hora. Funcionava assim. E ela só via eu jogando e criticava, né? Era dragão, era coisa do demônio, que, né, tinha ali os undead, né, os skeletons, ghoul, também era coisa do demônio. E nesse tempo ela ia muito na igreja. E ela queria que eu acompanhasse ela, até por questões de segurança, né? Era o argumento que ela utilizava. E eu ia pra igreja, mas eu ficava pensando no Tibia. E o tempo passou, né? Eu saí da casa dela, casei, fui morar longe. E aí a minha irmã e uma amiga nossa da família apresentou o jogo pra ela. A minha mãe dizia assim: mas que graça que vocês veem nesse jogo. Aí eles falaram assim: ah, que graça, vem cá, eu vou criar um boneco pra você, você vai conhecer. Ela conheceu o Tibia desde que eu e meu irmão jogávamos. Primeiro ele, depois ele me convenceu a jogar. E ela nunca entendeu, sempre chamou de monstrinho, demoinho, nunca gostou do jogo. Aí certa vez eu tava jogando com a minha amiga, a gente tava jogando no momento de descontração de folga da Paulinha, né? Aí ela tava passando, a minha mãe tava passando roupa atrás da gente, naquelas tábuas de passar roupa, e falou assim: não sei que graça vocês veem nesse jogo. Aí ela pegou e falou assim, a Paulinha falou: ah, você não sabe, Clá? Então senta aqui que eu vou criar um char pra você e vou te mostrar que graça que tem. E ali elas ficaram ali, não sei dizer quantas horas elas ficaram ali, mas a Paula, né, a Ana Paula, explicou pra ela o passo a passo ali, como sair de Hrothgar, tudo. Era um charzinho que ela criou em Nefero na época. E ensinou ela a pegar gosto por pegar moedinha. Não chamava de gold coin, né? Chamava de moedinha, que é a moeda do jogo. E aí ela foi pegando gosto, sentou ali algumas horas, não sei dizer quantas horas ela ficou jogando. E sei que ali ela saiu da primeira cidade ali e
Outro dia, ela começou a pedir ajuda pra mim. Desde então, eu tava auxiliando ela. Mãe, você tem que vir aqui, você mata isso aqui. Tudo sem pagar o prêmio do jogo, né? E a gente achando que ia ser fogo de palha, né? Que não ia durar, que logo ela ia parar, ia cansar, porque o jogo é monótono. Mas não, ela foi até level 125 sem pagar o jogo, que dá um monte de vantagens. O que é um feito muito difícil, porque a maioria desiste ou paga o jogo na primeira semana, no primeiro mês. Ela não. Ela foi jogando. Pegou level 125, só matando bichinhos fracos de maneira grátis, né? Sem pagar a promoção do jogo. E daí meu irmão teve a ideia dela fazer um vídeo, né? Uma vez que Maria virou uma tibiana viciada, atingindo o impressionante level 105 totalmente free account, seu filho Felipe decidiu gravar um vídeo com ela intitulado Conheça uma vovó tibiana engraçada, que ele acabou postando no seu canal de jogos do YouTube e que acabou viralizando na época. F1 é a vida. E aí? Já tá ali. O F2 é esse roxo. E o que é o roxo? Mano, Vovó Tibiana, fale um pouco de você para nós. faço aniversário essa semana, 49 anos, dia 14. Eu jogo de vez em quando porque eu tô com um problema de saúde bem grande, então tem dias que eu não consigo nem jogar. Gosto de jogar, jogo pra me distrair, não jogo por fanatismo. Acho legal quem sabe jogar bem, curto bastante. É um jogo que meus filhos jogam, eu achei que eu não ia jogar. Sou muito noob ainda. Que nível que a senhora tá? Eu tô no level 105. Nesse aqui. Esse aqui já é o terceiro char que eu comecei. Há anos atrás eu comecei, desisti, perdi senha. Que vocação que é Eu esse sou char? Knight. É, né? Como? Knight, né? Não sei, a senhora que sabe. É, Patrícia. O que a senhora mais gosta de fazer no Tibia? Eu gosto de matar e pegar coin. Pegar o quê? Coin. O que é isso? Moedinha. GP. O vídeo fez tanto sucesso e gerou tantos comentários positivos que o canal aos poucos foi tomando uma nova direção. Agora, ao invés de fazer vídeos sobre outros jogos, Felipe se dedicou em gravar mais momentos divertidos da gameplay da sua mãe, editando esses momentos e postando com frequência no canal. Esse canal acabaria se tornando o canal da vovó Tibiana, que seria o principal canal de Maria até que ela acabasse migrando para a Roxinha para fazer as suas lives. Maria começou em Nefera, mas depois de migrar para outros servidores após sofrer com Power Abuser local, acabou se fixando em Calibra, que é um servidor no PVP, com a sua Elite Knight Mary Clarice. O estilo de gameplay da Maria era diferenciado no sentido de que ela não era uma Power Gamer que buscava levels ou uma roleplayer em busca dos mistérios do jogo. Ela também nunca gostou muito dessa parte mais política do Tibia, de guilds dominantes e de Power Abusing. Maria simplesmente jogava para se divertir, juntar as moedinhas que dropavam das criaturas e acabava upando seu char no processo. Ela gostava de colecionar outfits no seu char, e poderia ser considerada por muitos como uma char lover. Mas o que ela realmente amava era a interação com o público. Várias vezes ela pedia para o Felipe gravar e postar vídeos no canal apenas para poder ler os comentários dos viewers, que acabaram ganhando o carinhoso apelido de netinhos. Felipe se mudou da cidade com sua esposa e seus filhos, e sem tempo para continuar postando no canal do YouTube devido à pesada rotina do trabalho, caiu no colo da Patrícia a responsabilidade de ajudar Maria a começar um novo passo na sua jornada de criação de conteúdo, as lives na Roxinha. A questão da live, pra ela, fazia muito bem, assim, ela gostava muito, era a coisa que ela mais gostava, era a interação com os viewers, com os netinhos, né, que ela chamava. Eu fiquei famosa, conhecida por ficar tiltada, porque eu queria prestar atenção no jogo e muitas vezes eu tinha que ler, tinha que ajudar ela com a administração do chat. Mas hoje eu vejo que valeu cada segundo do tempo que eu passei com ela, valeu a pena. Então, a relação dela com os inscritos começou lá nos primeiros vídeos do YouTube. Ela ficou encantada com os comentários que o pessoal colocou lá, dizendo que era mais vídeo, que legal essa senhora, muito fofa e coisas do tipo. E isso fez um bem pro psicológico e emocional dela. E ela acabou se sentindo, sabe? Ela ficou, como eu posso dizer, fez bem pra ela. E daí ela queria mais. Eu lembro que eu ia visitar ela ficava ansiosa. Felipe, vamos fazer mais um vídeo.
vamos lá, Felipe, vamos fazer mais um vídeo. E esse sentimento, ele foi também para as lives. Então era comum abrir a live dela, ver ela dando risada, ela conversando, o pessoal brincava muito com ela, né, colocava aqueles nomes assim de duplo sentido para ela ler. Ela lia depois, ela ia perceber que tinha algum tom malicioso, mas ela dava risada também. Então essa dinâmica de brincar com o pessoal fez muito bem para ela, porque antes dela fazer live ou até mesmo os vídeos no YouTube, ela entrou com alguns sintomas de depressão. Ela sempre trabalhou a vida inteira e daí ela teve alguns problemas de saúde, a qual ela precisou se afastar. Ela trabalhava como cozinheira, sempre gostou de fazer muita comida e coisa do tipo. Ela vendia pão, bolo, tortas que ela fazia. Então ela ficou restrita, ela não pôde ir trabalhar. E além da própria dor, o incômodo, as restrições de saúde dela, e isso começou a afetar o psicológico emocional dela. Então era comum eu ir visitar ela, ela ficava deitada, ela não tinha vontade, não tinha interesse, desânimo, e se queixava bastante, demonstrando estar frustrada com essa situação. E foi bem nessa época que a gente começou a fazer os primeiros vídeos no YouTube. Então, para mim ficou muito nítido que teve uma situação de causa e efeito. Então, o vídeo gerou nela uma empolgação e ela queria fazer mais. E, consequentemente, né, com a publicação de novos vídeos e a realização das lives quase que diariamente, olhando para trás, é certo dizer que as lives e a interação com os viewers ali, que ela chamava de netinhos, fez um bem enorme para ela, para a saúde dela, para motivar ela e resgatar ela daquele estado de depressão, aquele estado de marasmo, aquele estado de desinteresse das coisas, porque ela conseguiu dedicar a sua atenção, o seu tempo para alguma atividade. E até dentro disso, o sentimento que eu tenho, e eu converso com meu pai, com a minha irmã e com os outros familiares, é de muita gratidão, porque eu acredito que esse carinho que ela recebia dos viewers ali, dos netinhos dela, garantiu que eu tivesse a minha mãe por mais tempo perto de nós. Porque se ela mergulhasse num estado de depressão profundo, junto às doenças dela, eu não sei o que teria acontecido se eu teria tido a minha mãe por mais tempo aqui conosco. Então, esse carinho, esse afeto que tantas pessoas, assim, que nunca conheceram pessoalmente a minha mãe, conheceram na internet, mas que despertaram esse interesse real de simplesmente parar o seu tempo, dedicar o seu tempo para interagir com ela, para conversar com ela, para dar um follow. Teve pessoas que ajudaram ela financeiramente, né? E a gente trocou o computador dela com a ajuda do pessoal das lives. Então, todo esse carinho, essa dedicação, esse apoio do pessoal ajudou muito ela, fez muito bem para ela, inclusive o estado de saúde dela. Maria Clarice tinha se afastado do trabalho há algum tempo devido a vários problemas de saúde ligados ao sistema respiratório e doenças autoimunes e inflamatórias. E ela encontrou em sua interação com a comunidade tibiana uma válvula de escape não só para as dores físicas cotidianas, mas como também para a própria depressão. Depressão essa que ela combateu durante muito tempo e que fez até um vídeo falando sobre como o Tibia a ajudou a enfrentá-la. Muita gente já sabe, eu estava com muita depressão por motivos de saúde muito grande, muito grave, e a depressão me dominou. Você já sentiu a depressão ou conhece alguém que teve depressão? É uma doença que afeta o emocional e o psicológico. No meu caso, afetou muito. Eu vi muita diferença quando eu foquei a minha mente pro canal. Ocupei a minha mente com coisa saudável, interagindo com os netinhos, eles vinham todo felizes lá mesmo. Passavam para mim uma alegria, então a minha doença ficou muito pequenininha, perto da alegria que eu sentia quando eu me foquei no canal. Uma das pautas que a vovó sempre debateu também foi em relação ao power abusing do jogo.
e como as pessoas deveriam ser mais gentis umas com as outras dentro do MMO. Esse foi inclusive um tópico bastante abordado no livro Como Transformei Minha Mãe em uma Streamer de Games, escrito pelo seu filho Felipe. O que eu entendo é que tem pessoas que sabem lidar com o que acontece com outros jogadores, uma briga, uma morte, alguém vir te matar. Tem pessoas que não sabem, você não sabe qual forte é a pessoa que está do outro lado, mas é indispensável, é acima do que ele possa sentir. Afeta ele psicologicamente de um jeito que pode até desencadear uma depressão nele, né? Ele até volta a jogar, ele não desiste do jogo, mas ele já não tem aquele ânimo, aquela desenvoltura no jogo. A vovó Tibiana foi conquistando cada vez mais e mais fãs ao longo de sua jornada, recebendo um carinho enorme da comunidade, que vira e mexe acabava dando presentes bastante inesperados, como a casa em Edron que ela acabou ganhando de um dos netinhos. Ele tá aqui me dando a casa dele, porque ele vai parar de jogar nesse char. Eu queria agradecer muito ele. Você lembrou de mim, ele tá ali dentro da casa dele, né? Agora já me deu acesso, olha aí, ó. Tô aqui, pessoal. Vou ter uma casinha muito linda, por sinal. Linda, linda. Olha a vista que tem essa casa. 2 fontes, ó. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. 2 caminhas. Nunca tive. A primeira vez que eu tô vendo. Eu via meus filhos ter, mas eu não... né? Fico muito feliz mesmo. Agradecer de coração, Fronzi. Deus abençoe você aqui. Mas apesar de sempre aparecer nos vídeos de uma forma alegre e brincalhona, Maria acabou deixando os netinhos cedo demais. Não era segredo para ninguém que a vovó Tibiana tinha sérios problemas de saúde. Ela havia passado por 3 internações recentes, todas por diferentes motivos e complicações. Em todas as 3 internações, ela havia conseguido superar as dificuldades, ganhando alta da UTI e voltando para casa para alívio da família. Porém, no dia 13 de março de 2023, ela teve um mal súbito e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória em casa. Seu marido prontamente a socorreu e ligou para o SAMU, iniciando por conta própria uma RCP. O SAMU foi acionado, conseguindo, depois de muitas tentativas, reanimá-la e transportá-la até o hospital mais próximo. Porém, a essa altura, os tecidos de Maria já haviam ficado sem oxigênio por um longo período, o que causou danos irreparáveis não só aos órgãos importantes, como também ao próprio cérebro. A morte cerebral acabou sendo diagnosticada no dia 11 de março, dia em que foram desligados os aparelhos e a família acabou se despedindo de Maria. Maria pode ter partido do plano físico, mas não da memória dos tibianos. Suas conversas sobre depressão e sobre o respeito que os jogadores de MMO devem ter uns com os outros ecoam até hoje na comunidade. Além, é claro, da forma alegre com que ela jogava e da forma leve de como ela vivia a vida, mesmo nos períodos mais preocupantes e sombrios. A vovó Tibiana é um exemplo a ser seguido, não só como uma tibiana, mas também como ser humano incrível e amável que ela foi. É muito difícil, né, falar qualquer coisa. Assim, mesmo gravar esse vídeo, né, eu pretendia fazer um vídeo em memória e dar essa resposta em gratidão para a comunidade tibiana que tão bem acolheu a minha mãe, que deu carinho. Porém, é muito difícil falar qualquer coisa, sabe? Então, eu te agradeço por você fazer esse vídeo, por você dar esse espaço no seu canal e também, né, o seu trabalho em relação a isso para poder dar essa devolutiva para a comunidade. Gratidão porque Deus permitiu que ela conhecesse o netinho mais recente dela. Ela pôde curtir o netinho, né? Ele tem 6 meses, então Deus oportunizou um tempo para que ela pudesse conhecer ele, brincar com ele, porque ela gostava muito dos netos. Até as minhas tias comentam assim, o amor que a minha mãe tinha pelos netos dela. E eu sempre comentava com os meus familiares o carinho que os netinhos da internet tinham por ela, o bem que esses netinhos, que a comunidade tibiana fez para minha mãe. Eu sempre comentei isso com os parentes nossos. Então, assim, ó, dizer qual foi o legado da minha mãe para os tibianos é muito difícil. Eu acho que pelo exemplo dela de tentar tratar todo mundo bem, com respeito, indiferente das especificidades de cada pessoa, ela sempre procurou atender todo mundo bem, com respeito, com carinho. Eu acho que esse exemplo ele deve ser seguido. Então,
né, o meu pai, ele faz lives dele, ele procura, né, ele tentou aprender com ela, né, a maneira com que ela conduzia as lives e a gente convivia muito junto, né, com ela, então a gente tem assim alguns pontos em comum, digamos assim. E quem seguia as lives dela, que leve um pouco disso, né? Porque a gente sabe que no meio de jogos online tem muita gente tóxica e eu acho que isso não é legal. E eu sei que a minha mãe também não gostava disso e ela deu um exemplo bem o contrário disso. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a você por esse espaço, pelo seu trabalho, pelo seu tempo e pelo carinho e reconhecimento com a minha mãe. E também agradecer a todos os netinhos, os viewers, todas as pessoas que em algum momento acompanharam o trabalho da minha mãe, seja na live, seja nos vídeos no YouTube, e que se identificaram e que clicaram no like, que interagiram com ela, que em algum momento conversou, se comunicou com a minha mãe. Agradecer a todo esse carinho, as orações, quando mencionado que ela estava hospitalizada, as orações, todas as preces, todo esse carinho, eu agradeço do fundo do coração. Queria dizer para toda a comunidade que agradeço o carinho, que eu nunca imaginei que minha mãe fosse tão querida, que todo mundo me deu muito apoio, muitas palavras de apoio, tanto no servidor que eu jogo, quanto no Instagram, nos próprios vídeos de homenagem do YouTube que eu vi. O povo foi muito caloroso e com certeza de onde ela estiver, ela tá tranquila agora. Quero agradecer ao Felipe e à Patrícia pela colaboração para montar esse vídeo de homenagem à vovó Tibiana. É um momento extremamente delicado e triste para a família, e ter conseguido contar com o apoio de vocês dois foi o que tornou esse vídeo possível. Enfim, eu deixo meus pêsames aqui para toda a família e eu desejo forças para superar esse momento difícil. Agradeço também aos patrocinadores aqui do canal, o Tibia Blackjack e o Rei dos Coins. Sem eles, o meu trabalho aqui no YouTube simplesmente não seria possível. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Se curtiram, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Obrigada pela presença aí, ó. Beijo, fica com Deus, ó. Acontece só com gente noob.